Olá, bom dia. Entrei em ponto hoje. Ontem eu dei uma atrasadinha de 3 minutos na live. Então já entrei. Bom dia, tia. Então já entrei em ponto hoje, não atrasei nem um segundinho. Ângela, bom dia. Pessoal, a gente está começando hoje. Ricardo, bom dia. Lu, bom dia. A gente está começando hoje uma semana super especial, né? A semana da solução da dor no quadril. E esse conteúdo foi um conteúdo, na verdade, que eu tenho trabalhado há muito tempo, assim, pensado como que eu ia trazer ele para vocês. É, falando de uma articulação, bom dia, falando de uma. Rosa, bom dia. Falando de uma articulação tão acometida por dor, que é o que a gente percebe no estúdio, né? Quantas pessoas chegam por conta de dor no quadril. E falando sobre a solução para isso, trazendo para vocês. Bom dia, Cecília, bom dia, Edu. Trazendo para vocês os pilares principais que a gente usa para falar que a gente está trabalhando em cima de uma solução completa mesmo, né? De uma solução que perdure, que você leve para a vida, para essa dor no quadril. Bom dia! Bom, para quem não me conhece, para quem está chegando agora no perfil da Adapt, eu sou Carla Arnone. Eu trabalho com prescrição de exercícios, né, com planejamento de exercícios para quem tem dor ou lesão crônica. Faço isso há mais de 20 anos. Atendo num estúdio que só trabalha com isso também, só recebe pessoas com dor e lesão crônica. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia. E a gente idealizou essa semana pensando muito em contribuir com informação para vocês, tá? Queria já começar contando um pouquinho para vocês, então, já comecei falando, né? Por que a gente escolheu a articulação do quadril como o nosso primeiro tema, né? Nessa sequência de semanas especiais. O quadril realmente é uma das articulações que a gente mais recebe no estúdio, é uma das articulações que eu mais atendi na minha vida, que a gente mais reabilitou e que a gente mais trabalha em cima de pesquisas, estudos, enfim, para devolver a função dessas pessoas que chegam com queixa. E duas coisas são muito interessantes, né, com relação à dor no quadril. A primeira delas é o quanto essa dor volta. Então, é uma articulação pela qual as pessoas chegam aqui já muito frustradas, né? Porque elas já tentaram resolver essa questão, mas é uma articulação muito central, uma articulação que dá conta do corpo todo, que dá conta de todos os movimentos do dia. E é muito difícil a pessoa conseguir reduzir demanda suficiente para ela ter melhoras consistentes, e tem pouca informação aí no meio do caminho para que esse resultado seja levado para a vida, tá? E outro perfil muito característico de quem chega com dor no quadril é o impacto emocional. Porque, obviamente, isso te limita no seu dia a dia, né? Então, a queixa muito frequente de subir e descer a escada com muita dor, de não conseguir pegar filho no colo, de não conseguir caminhar muito tempo no shopping ou na praia porque sente dor no quadril, não conseguir caminhar na areia fofa. Então, isso frustra demais emocionalmente. Então, são normalmente clientes que chegam já bem impactados emocionalmente pela limitação que essa dor causa. E aí, por esses dois motivos, a gente escolheu começar com o quadril e escolhemos o nome Solução da Dor, porque de fato a gente trabalha em cima desse nome aqui no estúdio, né? E é isso que a gente tem a oferecer em termos de informação. Existem pilares para você chegar em algo consistente, sim. A gente trabalha em cima deles aqui nos atendimentos e é isso que eu quero passar para vocês. Dois principais e que a gente vai trabalhar muito nessa semana. A informação, você compreender o que acontece com o seu corpo e porque você sente dor. Nessa articulação do quadril que a gente vai falar aqui, né? Bom dia, Ana. E o segundo deles, você entender o exercício como tratamento, tá? A gente vai se dedicar a isso durante essa semana para trazer para você a ideia da solução de fato, de você entender o quanto é fundamental você olhar o seu tratamento, a sua reabilitação como algo que vai te
trazer resultados que você vai levar para a vida, né? Que você não fique naquela situação de você melhora a dor e a dor volta depois de um tempo. Então esse é o nosso objetivo em falar primeiro sobre quadril, porque eu acho que eu vou atingir pessoas que estão realmente... bom dia, Sônia. Pessoas que estão realmente frustradas e impactadas emocionalmente com essa limitação que o quadril com dor traz, e a gente conseguir trazer para vocês algo que você observe o seu tratamento como algo duradouro, tá? Que é a palavra solução que a gente trouxe para essa semana especial. Bom, eu vou começar já a parte principal. Se você ainda não se inscreveu, tem um link nos stories aqui da Adapt, porque você se inscreve para a aula de quinta-feira. Na aula de quinta-feira a gente vai fazer uma aula prática, né? Então a gente vai na prática, eu quero mostrar para vocês na prática como é que eu manejo esses exercícios para você conseguir adequar os estímulos musculares à sua condição de desconforto, tá? Então você precisa se inscrever para você receber o link dessa aula de quinta-feira via WhatsApp. Então se inscreve também no nosso grupo de WhatsApp, tá? Que eu acho que fica até mais fácil, porque você clica ali no link e você já consegue acessar a nossa aula de quinta-feira, que vai ser via Zoom. Então se inscreve na nossa página, porque você vai deixar seu e-mail lá e eu te mando por e-mail o link, e se inscreve no nosso grupo de WhatsApp, que eu também te mando ali pelo WhatsApp o link da aula de quinta-feira, que vai ser prática, tá bom? Então esse é o primeiro recadinho super importante, não esquece de se inscrever. Segundo recado importante, eu montei esse conteúdo num formato de curso mesmo. Então, bom dia, mãe. Olá, Ângela, bom dia. Diego, bom dia. Eu montei num esquema de curso. Então, o que eu vou falar hoje para vocês dá base para o que eu vou falar amanhã, que dá base para nossa aula de quinta-feira, que é prática, que dá base para nossa última aula de sexta-feira, tá? Então, as informações, elas vão se completando, tá? Então, eu quero muito que você consiga seguir essa sequência, obrigada, seguir essa sequência de informação, tá bom? Para você fechar essa lógica de raciocínio comigo e virar a sua chave, você entender como é que esse corpo funciona e porque às vezes você tem dor, às vezes não, enfim, é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Eu vou começar a parte principal da aula de hoje, depois dessa apresentação um pouquinho mais extensa, né, que é o primeiro dia. Eu vou procurar, né, eu vou tentar fazer a live em meia hora, no máximo 40 minutos, para vocês conseguirem acompanhar até o final, tá bom? Mas ela vai ficar gravada durante uma semana, para vocês voltarem se tiver qualquer dúvida, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje a minha proposta é apresentar o quadro de dor no quadril para vocês. Então é aquela dor que, de fato, como a gente falou antes, né, que te impede de subir a escada tranquilamente, impede de fazer as coisas que você gosta, de você ir jogar seu futebol de final de semana, seu beach tênis, que agora tá super na moda. Você nega os convites porque você tem medo de doer, né? Às vezes não tá doendo no dia, mas você tem medo de doer. Então você nega. Peraí, voltou. Você tem dificuldade de caminhar mais tempo, porque você sente dor no quadril, tem dificuldade de sentar e levantar da cadeira, tá? Mas o que eu quero trazer de primeira para vocês é o seguinte: nem sempre a dor ela tem a ver com lesão articular. Então, vamos para a primeira pergunta ali do nosso conteúdo, né? Quais são os principais motivos para você ter dor no quadril? Eu vou elencar aqui dois: lesão articular e a dor do dia a dia, dor funcional. São coisas diferentes. As duas coisas te causam dor. Você não precisa ter uma lesão no quadril estrutural, ou seja, você não precisa ter uma artrose, uma lesão de labrum, por exemplo, que é super comum, ou um impacto de quadril. Você não precisa de nada disso para ter dor no quadril. Você ter dor no quadril não significa que você tem uma lesão articular. Tá? Então você vai ter duas possibilidades aqui para você sentir o seu quadril no dia a dia, mesmo que essa dor seja bem limitante. Você pode ter sim uma lesão articular, mas você pode não ter nada na sua articulação estruturalmente, mas você ter um uso inadequado dessa articulação no seu dia a dia.
um uso exagerado dessa articulação no seu dia a dia, tá? O que a gente vai chamar aqui, nessa nossa semana, para você me acompanhar até sexta, de dor funcional. É a dor do uso, é a dor da sobrecarga, tá? É a dor de você usar muito essa articulação e não dar conta desse recado. Aí ela dói. Os dois tipos de dor, eles podem se interligar, né? Então, por exemplo, se você já tem sim uma lesão articular, então você teve muita dor, você passou lá no ortopedista, ele pediu uma imagem e ele identificou que você tem uma lesão, uma artrose, por exemplo, no quadril. Nem sempre a dor que você sente no dia a dia vem dessa artrose única exclusivamente. Essas duas dores, elas se completam, tá? Então, você pode ter uma lesão articular, mas a dor que você sente no seu dia a dia ser funcional. Ser do uso que você está fazendo dessa articulação, que já é mais sensível, que já é mais instável, que já é menos estruturada, você ainda usa, e aí você sente a dor. E por que é tão importante eu explicar isso para vocês? Porque, primeiro motivo, né, eu acho que o primeiro motivo que eu quero colocar é a ideia de que a dor vem da lesão da articulação, da artrose, por exemplo, frustra demais. Porque quando você vai e faz uma infiltração, por exemplo, a dor não some completamente, ou a dor volta muito rápido. E aí você fica sem entender nada, né? Você fala, acabou pra mim. Agora, pra mim, no meu caso, é uma prótese, não tem jeito. Mas a dor que você sente, ela nem sempre, ou raras as vezes, ela é osso com osso ali. A dor que você sente, ela muitas vezes é uma combinação das duas coisas, tá? Você tem uma lesão na cartilagem, na articulação, mas você tem um uso dessa articulação também que não tá dando conta, tá? Onde a gente pode mexer? Onde a gente pode corrigir? A gente pode corrigir no uso. A gente pode corrigir na dor funcional. É ali que a gente vai mexer. Amanhã a aula é sobre isso. Amanhã eu vou trazer para vocês a lógica por trás dessa ideia, tá? Eu vou te explicar por A mais B por que que o exercício é tratamento. E você já deve ter, né, intuitivamente você já deve ter percebido aqui, é porque justamente ele atinge esse pilar aqui. Ele atinge o funcional, ele atinge o uso, tá? Então é fundamental você pegar essa ideia aqui comigo, tá? Bom dia, Tati, bom dia, Rita. Pessoal, quem chegou agora, a live vai ficar gravada durante uma semana, tá bom? Então não deixa de voltar lá depois para ver o que a gente falou até aqui, tá bom? Então vamos lá, você já sabe então que você tem duas possibilidades de dor, né? A estrutural, a da lesão, e a funcional. Não tenho lesão nenhuma, mas eu posso ter dor porque eu estou usando demais. E você já sabe que as duas se comunicam. Eu tenho uma lesão, mas eu uso muito, aí dói mais ainda, né? E você já entendeu que o meu papel aqui é te ensinar a mexer aqui no uso, porque eu vou reduzir muito essa sua dor. A chance da sua dor vir de osso com osso ali é pequena. Raras as vezes a dor vem da articulação impactando, tá? São poucas as vezes, e você vai entender quando isso vai acontecer ali, a gente vai falar sobre isso. Mas na grande parte das vezes, a dor vem dessa combinação e a gente mexendo no uso, a gente melhora muito a sua dor. Outro motivo pelo qual eu quero que vocês entendam que as duas coisas se interligam. Pensa comigo, ó, uma artrose, por exemplo. A artrose, ela é uma lesão construída a longo prazo, certo? Você não cai e tem uma artrose. Você não faz um entorse e desenvolve uma artrose. A artrose é o desgaste dessa articulação. Então, você vai perdendo estrutura ali no meio, vai reduzindo o espaço interno ali dessa articulação do quadril. E aí, quando você se movimenta, não tem espaço suficiente e você tem um atrito ósseo. Isso é artrose. Você começou a ter dor hoje. Qual é a chance da sua artrose ter começado hoje? É zero. Essa artrose já estava com você. Ontem, anteontem, no mês passado, há 2 meses atrás. Em algum momento ela começou. Mas para você chegar nesse ponto que você chegou hoje, essa artrose já estava ontem aí. Por que ela não doeu ontem? Você percebe que sempre tem uma variável aí no meio do caminho que não é a sua lesão, mas que te causa dor?
sempre vai ter algo aí no meio que define se você vai ter dor ou não. E esse algo não é a sua lesão. Porque se a sua lesão é crônica, ela já estava aí contigo. E antes você não sentia dor. E esse algo no meio é o tal do uso do corpo, tá? É o tal do solicitar dessa articulação, já mais instável, obviamente, né? Uma articulação mais sensível, solicitar dela mais do que você tá dando conta de aguentar. É isso que te causa dor. Ah, mas eu tenho artrose, Carla, minha artrose é bem severa. Sim, em casos bem severos de artrose, você tem um impacto ali osso com osso que causa bastante desconforto. Mas se a gente for pegar 100% da sua dor, 50 pode ser disso em casos severos, hein? Casos severos. 50 pode ser disso, os outros 50 a gente consegue ainda mesmo assim reduzir muito com o equilíbrio desse uso do seu corpo, tá? Queria muito que vocês pegassem até aqui. É super importante vocês entenderem esses dois. Eu dividi em dois tipos de dor, tá? Pra ficar claro para vocês e para vocês entenderem a lógica do raciocínio, até para amanhã, quando a gente for falar sobre o exercício como tratamento, você entender por que eu tô falando que o exercício vai resolver essa parada aqui. E você também engajar comigo, né? Porque uma questão importante ali de quem tem dor crônica, e principalmente no quadril, é o medo de se movimentar. Eu digo que parte do meu trabalho é encorajar, sabe? Porque dá medo de você voltar a sentir dor, né? Então, algum movimento que a gente testa, você sabe que aqui eu tenho um super cuidado para... A gente investe muito em informação, pessoal, muito em informação. Eu realmente acredito... Bom dia, Felipe. Eu realmente acredito muito que a informação é o outro pilar de sustentação do seu resultado, da solução, tá? Eu invisto muito em informação. E por quê? Justamente porque eu quero que a pessoa já entenda que o que a gente está fazendo é seguro, mas que ela ter escapes de dor é normal no começo do processo, sabe? Porque dá muito medo mesmo. Se você tem dor frequente, você sabe o receio que dá se movimentar. A impressão que dá é que o estado estático é o mais seguro, tá? Então, por isso que eu quero muito que vocês entendam essa relação entre a lesão articular e a funcional. É bem importante, porque aí você vai encarar o exercício de uma outra forma. Você vai entender ele como a solução, tá? Não como algo desafiador e que te deixa cabreiro se vai dar certo ou não, tá? É importante. Bom dia. É bem importante vocês entenderem essa lógica de raciocínio, tá? Agora vamos para uma outra parte, né? Mas então sim, você tem uma lesão articular importante, grave, e que precisa ser cuidada, né? O único jeito é a cirurgia? Não. O único jeito não é a cirurgia. Entre você ter uma lesão mais importante e você chegar no processo cirúrgico, tem um caminho. Tem tentativas, tem estratégias, tá? O que eu acho que é importante a gente falar aqui sobre isso? Ontem eu fiz uma live com uma cliente minha, a Cecília, que eu acho que ela deve estar até aqui me ouvindo, eu vi ela entrando, não sei se ela está aqui ainda. Eu queria muito te convidar a voltar nessa live e assistir a nossa live de ontem. A Cecília é um pós-cirúrgico, ela fez uma cirurgia. E o que a gente refletiu ontem durante a live com ela, né? O que a gente falou muito? A gente tem a sensação de que a cirurgia é a solução, né? Então eu tô falando da tal da solução, é a solução, é decisiva ali. Mas a cirurgia ela é um ponto no seu processo de tratamento. Se você cai na cirurgia, é porque de fato foi a intervenção necessária no seu processo. A sua lesão chegou ao ponto de você precisar de uma intervenção cirúrgica. Mas ela é um ponto na sua linha de evolução. Se você voltar na live de ontem, você vai ver que a Cecília precisou de suporte de tratamento, suporte muscular e suporte de plano de exercícios para parar de ter dor, mesmo depois da cirurgia. A cirurgia ela corrigiu uma questão estrutural ali, né? Mas ela não reorganizou a dor funcional que a gente falou agora no começo da live. Ela foi reorganizar a dor funcional no processo de exercício, adequado, adaptado, mas foi aí
que ela reorganizou tudo isso e parou de ter dor. E isso também é super frustrante emocionalmente, porque como a gente encara a cirurgia como uma solução e a gente sai da cirurgia pensando que, na verdade, a gente ainda tem um caminho pela frente, é frustrante, né? Porque você imaginava sair da cirurgia andando e sem dor absolutamente. Mas a gente precisa encarar que, na verdade, essa é uma articulação já completamente compensada e que precisa de um cuidado mais específico, uma continuidade nesse cuidado, tá? Mas e depois que eu fizer a cirurgia, então? Ainda a sua única chance de ter uma solução definitiva é reequilibrar a dor funcional, tá bom? Você ainda vai precisar trabalhar o funcional, você vai precisar trabalhar essa força muscular para você se manter estável e sem dor para o resto da vida, mesmo você passando por uma cirurgia. Então, se você é um pós-cirúrgico e tá com essa dúvida e você fala, puxa, mas eu fiz a cirurgia e eu continuo com dor, a cirurgia não resolveu, não é que a cirurgia não resolveu, tá tudo bem, acho que vale uma avaliação, até com, obviamente, né, com o seu médico, mas faz sentido, tá? Faz sentido você continuar com dor, lembra do que a gente falou agora no começo da live. Não me assustaria se você me ligasse falando isso. Cara, eu fiz uma prótese, eu continuo com dor, tô assustada porque eu acho que a cirurgia não funcionou. Não é que ela não funcionou, é que a cirurgia é só um ponto dentro da sua reabilitação. Lembra que grande parte da sua dor vem do estímulo funcional, tá? E aí, eu até anotei aqui para não esquecer isso, foi bom eu ter olhado. E aí, onde entram, então, essas intervenções que estão no meio do caminho? Eu ainda não eu não preciso da cirurgia ainda, mas a minha lesão está piorando. Além do exercício, onde é que entram as infiltrações, os remédios? Eles entram para reduzir seu desconforto. Tá? Alguns tipos de infiltração intraarticular, eles até buscam fazer uma capinha de proteção ali, mas com uma durabilidade bem pequena. Então, eles buscam, na verdade, reduzir o seu desconforto. Também não passa nem de perto, não, nem de longe, desculpa, pela palavra solução, tá? Porque ali você vai reduzir a chegada de informação de dor no seu cérebro. E talvez, se você estiver dentro de um processo de exercício físico adequado à sua condição, você vai conseguir evoluir mais nesse plano de exercícios, nesse período que você está menos sintomático. Mas é só para isso, tá? Mas eu estou falando mal da infiltração de forma alguma. A minha intenção aqui é a gente falar a mesma língua a todo mundo que está aqui, para a gente seguir de hoje até sexta-feira numa lógica de raciocínio. E o primeiro passo é a informação. Lembra que eu falei para vocês? Porque a informação, ela vai pegar a sua ansiedade, acabou para mim, não tem jeito, meu quadril vai doer para sempre, e vai fazer assim, ó. Aí você vai falar, bom, pera, então não é bem por aí. Tem muito mais coisa aí no meio. Tem solução, tá? Tem muito mais coisa aí no meio do que simplesmente ou a minha dor zera ou acabou para mim. Não é por aí. Tem muita coisa no meio do caminho aí, tá? E é só isso que eu quero com essas observações. Dizendo para você que a cirurgia não é solução. Às vezes ela vai ser necessária, mas ela não é a solução. Ela não vai te tirar da necessidade de melhorar a sua função, tá? E as infiltrações, as medicações também não. Elas são pontuais dentro do processo. Elas não são, não é esse tipo de intervenção que vai te trazer resultado a longo prazo, para você fazer as coisas que você ama sem dor no seu dia a dia, tá? Ou as coisas que você precisa fazer, né? Tem coisas que a gente não ama tanto, mas que precisa fazer e não dá para ficar fazendo. A gente já não ama tanto, ainda você faz com dor, aí não rola, né? Então é sobre isso que a gente tá falando. Eu queria alinhar todo mundo aqui, tá? Eu queria pegar todo mundo e baixar um pouco a ansiedade com relação à dor e manejar um pouco esse desconforto emocional que a dor frequente causa. Eu brinco que eu sei quando a pessoa tá com muita dor, quando ela me liga e me pergunta assim, que horário você tem?
Ela nem me pergunta, ela nem fala qual o período melhor, né? Que horário você tem? É porque a dor chegou num limite que tá insuportável pro dia a dia. E isso é uma realidade, vocês sabem disso, vocês estão aqui por isso, provavelmente, né? Sentem que essa dor limita ou a evolução nos seus treinos, nas coisas que você gosta de praticar, ou até no seu dia a dia, para você ir ao mercado, né? Para você jogar futebol com o seu neto ou com o seu filho, tá? Então é isso, eu quero colocar todo mundo na mesma página. O que que a gente falou aqui então, né? A gente falou que você tem dois tipos de dor, a estrutural, né? Então aqui você tem a lesão, a da lesão articular, mas você tem a dor funcional também, aquela dor que pode aparecer na sua vida e que não tem a ver com lesão. Então daqui a gente tirou a primeira virada de chave. Ter dor não significa ter lesão no quadril, tá? Não significa que você tem uma lesão articular, que é uma artrose, que é uma lesão labrum. Ter dor não significa lesão, beleza? Ah, mas Carla, eu tenho uma lesão. Eu diagnostiquei uma lesão por imagem. Tudo bem. Então, a dor que você sente nem sempre é da lesão. Isso é muito difícil, viu, gente? É uma virada de chave mesmo, né? Seria a segunda. E por quê? Qual o exemplo que eu dei aqui para quem chegou depois? Se você tem uma artrose, por exemplo, você não tem essa artrose hoje, quando começou a sua dor. Você já tinha artrose ontem, e ontem não doía, tá? Então tem uma variável aí no meio do caminho que não é a lesão, mas que é o uso do seu corpo, que passou do limite e aí sim a lesão doeu. Segunda virada de chave. É fundamental vocês terem isso bem claro na cabeça de vocês, tá? Não é a lesão que dói, na maior parte das vezes, mas é a falta de controle de ajuste do uso do seu corpo. Tudo bem? Tá. Segunda virada de chave, né? Terceira virada de chave. Qual das dois tipos de dor, que eu chamei de tipos de dor, né? Qual dos dois tipos de dor a gente consegue mexer? No funcional. No uso do seu corpo. É aqui que a gente vai mexer. É aqui que te traz resultados consistentes. Ficar mexendo aqui, sem mexer no uso do corpo, não adianta. A dor vai voltar toda hora. Porque você não vai resolver completamente a sua lesão, porque é uma lesão construída, crônica, e como eu falei agora, mesmo que você faça uma cirurgia, vai continuar sendo uma articulação instável, vai continuar sendo uma articulação mexida. Então, se você não mexer aqui, a dor vai voltar para sempre. E é aqui que a gente mexe, tá? Aí eu queria fazer então já um link para a aula de amanhã. Como que a gente mexe aqui? Com exercício. Então você fala assim, tudo bem, Carla, então você está querendo dizer para mim que eu estou usando essa articulação mais do que ela dá conta e por isso ela dói. Tendo lesão ou não, ela vai doer porque não tá batendo ali o que o meu corpo pode dar com o que eu tô pedindo para ele. É por isso que dói? Por isso que dói. E se eu tenho uma lesão articular, dói mais ainda? Dói mais ainda, porque você já tem uma articulação comprometida. Beleza? Como eu faço para adequar isso, então? Eu tenho que parar tudo? Não. A gente melhora a sua condição muscular. Porque, na verdade, o quanto o seu corpo tem para dar é treinável. O que eu preciso é melhorar a sua condição física, muscular, para o seu corpo ter cada vez mais para dar e você conseguir fazer cada vez mais coisas sem dor. Esse é o objetivo do exercício. Eu amplio a sua capacidade física para você se manter estável, para você manter aquela articulação bem organizadinha ali, para cada vez mais coisas no seu dia. Esse é o objetivo do exercício, tá? Existe uma lógica por trás disso, claro que, como eu falei para vocês, é o tema da live de amanhã. E eu quero passar para vocês, porque como eu disse, gente, a informação, se eu só jogo a informação para você, você precisa só acreditar em mim. E não rola, não é por aí. Claro que vocês precisam acreditar em mim, mas não é só por aí. É também isso conectar com você entender a lógica de raciocínio.
Não é difícil. Você entendendo a lógica da mecânica da dor, você aprende, inclusive, a manejar isso no seu dia a dia e ter uma melhor qualidade de vida, apesar de qualquer dor frequente ou de qualquer lesão, tá? Como eu falei para vocês, nos meus atendimentos presenciais, né? Enfim, a gente fala muito sobre isso. E o que eu percebo com o tempo, até esse foi um dos meus gatilhos para eu montar essa semana para vocês, foi que eu comecei a perceber que o grande benefício que eu deixava para os meus clientes era essa informação, justamente, que eu tô compartilhando com vocês durante essa semana. Porque eu comecei a perceber que, por exemplo, o cliente ele ia para casa treinar sozinho. Aí ele me escrevia, primeiro com dúvidas. Aí eu ia tirando as dúvidas, ele ia aprendendo, a gente ia trocando ideia. Depois de um tempo, ele já me escrevia assim, Carla, fui fazer esse movimento, eu senti desconforto aqui, aí eu diminuí a amplitude e deu tudo certo. Só para te avisar. E esse é o meu mundo ideal. Vocês precisam ter informação. O corpo é de vocês. A lesão é de vocês. A dor é de vocês. Vocês precisam entender. E quanto mais vocês entenderem, melhor é o resultado. Aí sim a gente entra na palavra da nossa semana, que é solução. Eu venho para trazer a solução. Porque a solução está entre você e você entender, isso fazer sentido para você e você aplicar no seu dia a dia, tá? Essa é a nossa ideia. Bom, pessoal, quem chegou depois? Vamos lá, ó. A gente está finalizando o nosso papo de hoje. Robson, Bru, Maristela, bom dia. Eliene. A gente está finalizando o nosso papo de hoje. Então, reflitam sobre tudo isso que eu falei. Volta na live se precisar, é importante você entender tudo isso. Aí eu tava falando, né, pessoal que chegou agora, essa live vai ficar gravada durante uma semana. Eu estruturei essa nossa semana da dor, da solução da dor no quadril, como um curso. Então, a aula de hoje trouxe informações que dão base para as informações de amanhã. É uma continuidade, tá bom? Então, assistam essa live, eu vou deixar gravada assim que a gente terminar. Assistam com atenção. Eu falei em meia hora, tá? Eu tentei trazer de uma forma simples, muito objetiva, para você já ficar com essa informação na sua cabeça para amanhã você me acompanhar, tá bom? Então, assista novamente, compreenda. Se você tiver dúvida, você me escreve por direct, por favor, tá? Não fique com dúvida nenhuma para você me assistir amanhã às 8h30, tá bom? Amanhã a gente vai dar continuidade ao de hoje, vamos falar sobre o porquê o exercício, então, é o principal tratamento. É o que vai solucionar os seus problemas. 2 recados importantes. Você precisa se inscrever. O link está nos meus stories. Se você não achar, me manda direct. Porque na quinta-feira a aula é fechada por Zoom. É uma aula prática. Porque aí eu quero mostrar para vocês como é que eu manejo os exercícios para você não ter dor. E para você conseguir o tal do resultado, né? Porque o exercício é tratamento, mas você sente dor para fazer, não faz nenhum sentido, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar na quinta-feira. Então você se inscreve, entra no grupo de WhatsApp, porque a gente vai mandar o link da aula por Zoom da quinta-feira, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. O WhatsApp às vezes fica mais fácil, né? Você clica lá e já entra. Então esse é o primeiro recado, é importante. E o segundo recado é para você, por favor, direcionar essa live que vai ficar gravada para os seus amigos que podem se beneficiar dessas informações, tá? Você vai ter mais critério para discutir qualquer tratamento que eu te propuserem, você vai ter mais informação para questionar. E aí que tá o pulo do gato, tá bom? É aí que você vai ter uma melhor qualidade de vida. Você não pode se entregar ao desconforto, se entregar à dor, isso não existe, tá bom? A gente tá falando de uma situação resolvível, tá? Você não quer viver com dor, você não quer viver limitado, não precisa, tá? Se fosse necessário, a gente agiria de outra forma, mas não é necessário, tá bom? E existem formas de a gente fazer isso sim, não se frustre, tá? Você vai aprender durante essa semana. Então, se ficarem com dúvida, me escrevam, tá certo? Queria agradecer quem tá aqui. Obrigada. Eu vejo vocês amanhã às 8h30. Já traz um papel e uma caneta para ir anotando. E quem entrou agora, assistam a live, vai ficar gravada, tá bom?
Obrigada a todos. Eu vejo vocês amanhã às 8h30, tá? Obrigada, viu? Um bom dia para todo mundo.